falar sobre essa música, essa obra de arte que Nando Moura fez. Eu vou colocar a minha visão ao longo de todas as situações, para quem acompanha o canal dele, para quem acompanhou, né? Porque eu não sei se ele vai continuar ou não, ele deixou isso incógnita. Mas para quem acompanhou, né, quase todos os dias os seus vídeos, ou todos os dias, que foi o meu caso, talvez só alguns vídeos no sábado que eu acabei não acompanhando, alguns, mas a maioria também acompanhei. E eu fiquei por dentro de toda a situação, né, de todas as picaretagens que esses políticos sem vergonha fizeram, não só com o Nando Moura, mas com a nação brasileira, né? E isso a gente pode dizer desde o PT, tá? Já começa do PT e a gente vem vindo. E a gente vem vindo. A gente vem vindo do PT, PL, enfim, toda a classe picareta política, tá? E toda a safadeza gospel, tá? Que eu criei esse canal exatamente por causa das picaretagens da igreja, das fuleiragens de alguns politiqueiros sem vergonha denominado de pastores, tá? Então é por causa disso que meu canal existiu, tá? Por causa desses vagabundos aí. Até que não foi ruim, né? Até que não foi ruim. Mas é desagradável. Porque o legal é a gente falar de coisa boa, não de porcaria, né? Mas era necessário. É necessário. A igreja não pode se calar. A verdadeira igreja, a igreja de Cristo de verdade, ela jamais vai se calar diante de picaretagem, de palhaçada, de safadeza, colocando a verdade de Cristo. Não porque Cristo precisa de defesa, não porque Deus precisa ser defendido, porque Ele não precisa. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de ninguém que o defenda, que defenda a palavra dele. Não, é porque a gente não aguenta. Quem ama a verdade, quem gosta da verdade, jamais vai se satisfazer vendo, ou vai ficar feliz vendo a mentira tentando prevalecer sobre a verdade, utilizando a verdade para que a mentira se instale. Jamais. Jamais. Então foi por isso que esse canal veio existir. Agora, falando dessa música do Nando, a gente vai ver algumas partes juntos e eu vou dar a minha visão, sabe, de sentimentos que eu tenho, e eu acredito que foi a mesma coisa que aconteceu com o Nando Moura, e que muitos picareta aí de outros canais aí não entende. Não entende a visão do cara. Não entende porque não acompanhou o canal, não acompanhou os vídeos, não acompanhou as facadas nas costas que o cara tomou, certo? Então vocês primeiro vocês têm que ver lá no começo, lá na raiz, para depois querer criticar o cara. Todos os críticos de Nando Moura são críticos dele porque não entende, porque não, primeiro, não assistiu os seus vídeos do começo ao final. Segundo, não pararam para entender os vagabundos que ele apoiou, que eu também cheguei a apoiar, que todo mundo apoiou no começo de tudo. Isso eu falando da direita. Então, assim, se vocês não acompanham desde o começo, vocês nunca vão entender a indignação do cara, a revolta dele. Vocês nunca vão entender. Vocês nunca vão entender. Tá? E isso eu tô falando aos críticos diretos de Nando Moura. Beleza? Então, para vocês entenderem o porquê da crítica dele, o porquê da revolta dele, o porquê do ódio, digamos assim, da indignação, vocês precisam ter acompanhado. Vocês teriam que ter acompanhado cada vídeo, cada situação, cada dia a dia acontecido na vida dele, para vocês poderem entender, certo? E vocês não fizeram isso. Essa que é a verdade. E aí fica falando besteira, fica falando daquilo que não entende. Essa é a verdade, tá? Então vamos lá, vamos pra música. Maldito o homem que confia no homem. Muito fácil confiar em quem te prometeu Aí, a solução. prestem atenção nisso. Essa é a parte que eu quero deixar para vocês verem. É tudo uma ilusão. Para eles, poder é tudo que importa. Ou você é um caminho para chegar até lá, ou você é um obstáculo. Você é nada. Sempre foi nada. Descartado. O anel de Sauron consome tudo.
deforma tudo, afoga a alma dos homens. No nosso vale de lágrimas, os escombros da esperança destruída. Eu vou pausar. Muito sem voz clama pelo Vou pausar aqui, porque é o seguinte. Vocês podem ver o vídeo inteiro lá no canal dele mesmo. Eu vou deixar o link, tá? Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, tá bom? Vou deixar o link do canal dele no primeiro comentário fixado. E aí vocês podem ver a música por inteiro. Vocês que não conhecem o canal do Nando, vocês podem acessar, assistir os outros vídeos, né? Enfim, tentar entender um pouco da revolta. Aí, como ele frisou, nesse vídeo foi muito importante porque ele colocou todos os políticos que tiveram acesso à sua casa, à sua residência, à sua família. Eu vi um canal aí de um certo colega, que eu não sei o nome, é um canal pequeno também, falando besteira, né, falando muita besteira também, falando mal do Nando, tipo assim, no sentido assim, o cara é mó chato você falar da pessoa, é igual você fazer um churrasco, e você depois ficar metendo pau na pessoa. Pô, o cara foi lá em casa e comeu churrasco, tá, não sei o quê. Ele tentou comparar esse tipo de situação, com a situação de um cara que é político, né? Desses políticos vagabundos sem vergonha, que a gente sabe que eles são sem vergonha, tá? Por que eu vou falar isso dos políticos? Porque é o seguinte, quando é que você vê um político dentro de igreja? Você vê político na igreja na semana? Nos cultos de quinta, nos cultos de terça, nos cultos de quarta, nos cultos de domingo até? Você vê político lá todos os dias? Você vê político fazendo oração, jejum, se entregando para Deus na semana, nos finais de semana? Você vê? Não, sinceramente, antes da política, antes da campanha, você vê algum desses vagabundos dentro da igreja? Vocês vê? Vocês já viram? Vocês não viram, correto? Porque eu não vejo. Se você vê, é porque ele deve congregar aí na igreja de vocês. Até então, de boa, tranquilo. Agora, a maioria, 99,9%, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, só vão na igreja atrás dos pastores cretinos, que são politiqueiros sem vergonha, entendeu? Que estão em cima de altar, que não deveria estar, que se a igreja de verdade, verdadeira, deveria virar as costas quando um cara desse pegasse no microfone para trazer a palavra, para dizer que vai trazer uma mensagem de Cristo. Vocês como igreja, vocês tinham que se levantar da cadeira e sair da igreja. Vocês tinham que fazer isso. É assim que vocês tinham que fazer. Vocês como igreja de Cristo, que representa Cristo aqui na terra, você é membro, é com você membro que eu estou falando, com você. Você não pode ser conivente com esses vagabundos. Você não pode ser conivente com esses politiqueiros safados. A sua obrigação é levantar, virar as costas quando o vagabundo desse pegar no microfone para pregar. Porque ele não tem dignidade. Até que ele se arrependa, até que ele se ajoelhe diante de vocês, diante de Deus, e peça perdão primeiro para Deus, primeiro para Cristo, e depois para vocês. Por ter feito vocês massa de manobra para os desejos vagabundo e maligno deles. Certo? É isso. Então assim, enquanto esses picareta não se arrependam dos seus pecados e não façam isso, vocês como membro devem levantar e virar as costas e orar a Deus para que Deus prepare ou envie vocês para outra igreja, pequenininha que seja, uma igreja que quase não existe no bairro, mas que não seja uma igreja de políticos sem vergonha. É isso que a verdadeira igreja tem que fazer. E a igreja é você. Você que é membro. Você é a igreja. Não é o pilar. Não é o lugar, o espaço que é a igreja. É você. Você que vai para a igreja. Você é a igreja. Você que se junta com os outros irmãos. Cada um irmão é a igreja. Então você como igreja tem a obrigação de fazer isso. Contra esses politiqueiros safados que existem no nosso meio. Que estão usando vocês para poder fazer o que eles quiserem. Você entendeu? Então você tem a sua obrigação. Como igreja de Cristo, você deve fazer isso. Tá? E o que aconteceu com o Nando Moura, o que aconteceu com ele, a decepção que ele passou, porque o que eu sinto ali? O que eu sinto?
Quando eu vi esse clipe, quando eu vi essa situação, quando eu vi toda essa amargura, esse ódio, essa raiva, a indignação de ser enganado, de você trazer as pessoas com, você abrir o seu coração, você abrir a sua casa, você abrir as portas da sua família e você trazer esses caras para dentro da sua casa como se fosse um seu amigo, sabe? Como se fosse alguém, um parente seu, você entendeu? E você depositar todas as suas fichas na pessoa. Você acreditar, pô, agora o negócio vai ser da hora, agora o cara vai fazer o que tem que ser feito, agora o cara vai fazer o que é justo, o que é correto, o que é concreto, né? Primeiramente como irmão, porque se denominava o presidente evangélico. É ou não é? É ou não é? Tava na igreja fazendo o quê? É o presidente evangélico. Você entendeu? Então, assim, a gente acreditou não só na questão de presidente, mas numa questão de irmão, de igreja, de servo de Deus. Coisa que estava bem longe. Foi bem longe disso. Muito longe. Muito além. E ele se sentiu usado assim como todos foram usados. Aceitando ou não, vocês concordando ou não, vocês foram usados. Vocês que é de direita, vocês que apoiaram e apoiam ainda, vocês foram utilizados como massa de manobra. Vocês foram feitos de imbecis, assim como eu fui feito de idiota, de imbecil, quando acreditei nesse cara, também, tá? Eu vou fazer um outro vídeo, agora eu vou fazer. O próximo vídeo, eu vou fazer os vídeos da época que eu apoiei Bolsonaro. Tá? Eu vou fazer os vídeos da época que eu paguei o mico. Que eu também paguei o mico. Não é só você não, meu irmão. Não é só você não. Você pensa que só você foi enganado? Você pensa que só você foi passado para trás? Não foi só você não. Foi nós, todos, o Brasil foi passado para trás. O Brasil foi passado para trás. Porque Bolsonaro não teria ganhado as eleições se quem votou no PT ou deixou de votar no Bolsonaro, votou nele na primeira eleição. Todo mundo que ou deixou de votar nele ou votou no PT é porque lá atrás votaram nele. Todos nós brasileiros unanimemente votamos nele e ele ganhou. Então ele teve a nossa confiança, certo? Ele teve a minha confiança, ele teve confiança do Nando Moura, ele teve confiança de muita gente. Só que ele fez questão de perder essa confiança. Ele fez tanta merda que ele acabou perdendo a confiança de todo mundo. Foi isso que aconteceu com ele. Entendeu? Então, assim, ele plantou e ele está colhendo. Ponto. Assim como outros partidos políticos também fizeram a mesma coisa. O PT também fez a mesma coisa. Por que o PT não ganhou? Na época que o Bolsonaro foi eleito. Porque o PT só fez merda. Certo? Quando colocou a Dilma, só fez cagada. Merda por cima de bosta. Cagada por cima de cagada. Certo? Só fez merda. E perdeu em grande estilo. Mereceu perder. Entendeu? Só que o PT não ficou fazendo palhaçada, não ficou fazendo birrinha, não ficou querendo quebrar o Congresso Nacional e fazendo golpe para matar o Bolsonaro. Apesar que teve aquela facada lá foi real, tá? Falam que foi fake, não foi fake, foi real. Só que é o seguinte, o Bolsonaro, o que eu achei estranho foi porque ele não mandou investigar aquela facada. Porque um presidente correto e sério teria caído de madeira em cima para saber quem foi que mandou ele dar aquela facada nele. E isso foi, abafado. Foi abafado. Não, foi o Adélio Bispo, mas e aí? E aí? Eu tinha que correr atrás. Quem foi que mandou? Quem foi que mandou? Quem foi que mandou? Quem foi que mandou? Tinha que descobrir, tinha que ter uma CPI, tinha que ter um monte de coisa. Você entendeu? E não foi feito nada disso. Eu achei muito estranho isso aí, acho estranho até hoje. Que o Bolsonaro não se movimentou para saber quem foi que mandou dar aquela facada. Você entendeu? Mas aí, ponto, o assunto é esse. Então, assim, resumindo, a indignação que o Nando Moura sente, que eu senti, e que muitos bolsonaristas podem sentir, ex-bolsonaristas, né? Digamos assim, pessoas que acordaram, né? Que descobriram que foram feitos de imbecis, de massa de manobra, que foram utilizados e descartados no meio do caminho, porque o que importa é a família que importa. Não é a família de Cristo ou a família da nação brasileira. O que importa é o próprio ego, é o próprio rabo. É assim, é isso que importa. Eles não estão preocupados com a gente, não estão preocupados com você, não estão preocupados se você está comendo, não estão preocupados se você está vivendo bem, se você também está tendo um pouquinho de, digamos assim, não luxo, né? Porque pobre não consegue ter luxo, mas pelo menos uma vida um pouco mais confortável.
digamos assim, nunca se preocuparam. E eu não falo só de Bolsonaro, eu falo de PT, eu falo de todos. Né? Porque a politicagem no geral, porque se os políticos se preocupassem comigo e com você, a primeira coisa que eles iam fazer, a primeira reforma que eles aprovariam é uma reforma política, para tirar todos os seus luxos. Todos. E isso nem a esquerda faz e nem a direita faz. Nem a esquerda tira e nem a direita tira. Mas tirar o quê? Tirar o quê? Tirar o quê? Primeiro, auxílio paletó, auxílio fuleiragem, auxílio picaretagem, auxílio bandidagem. Você entendeu? Emendas parlamentar. Esse negócio de emenda parlamentar, isso é nojento. Isso não deveria existir. Eles têm que votar e acabou. Não tem que ganhar rios de dinheiro para poder votar projeto. Isso não pode existir. Isso não tem que existir. Sabe? A família, o cara morreu, o cara saiu. A família inteira continua recebendo milhões e milhões e milhões de salário. Isso é um câncer na vida do Brasil. E nem direita e nem esquerda tem saco, tem honra. Não existe um homem, um macho, para tirar isso. Não existe. Então não me venha querer colocar na minha goela abaixo de que a esquerda ou que a direita quer o bem do Brasil. Não querem. Vocês querem o bem de vocês mesmos, seus políticos sem vergonha. Vocês querem o bem de vocês. Vocês querem o luxo para vocês. Porque vocês querem que o povo se fodam. Essa é a verdade. Não tem meia palavra. Não vou falar dane-se para não falar palavrão. Não, eu vou falar palavrão. Porque não tem outra palavra. Vocês querem simplesmente que o povo se foda. É isso que vocês querem. Certo? E aqui, esse otário aqui, ó, esse trouxa aqui, já percebeu isso. Então a mim vocês não enganam não, seus vagabundos. Certo? A mim vocês não enganam não. Certo? Agora eu vim aqui em defesa do evangelho. Meu canal foi aberto para isso. Para defender o evangelho. Já não basta vocês fazer o povo brasileiro de imbecil. Aí vocês vão... Aí uns pastor politiqueiros sem vergonha trazem vocês para dentro da igreja para enganar utilizando a Bíblia, utilizando o Evangelho, utilizando aquilo que é de mais santo e sagrado para tentar enganar as pessoas, colocando a palavra dizendo que vocês são defensores de bom costume, defensores daquilo que é santo, que é correto. Nunca serão, jamais serão. Jamais, seus miseráveis. Jamais. E eu estarei aqui para falar isso. E se eu tiver que ser preso, serei para falar essas verdades. Mas eu não serei preso por causa para defender vagabundo político nenhum. Entendeu? Para isso não. Mas pela causa de Cristo, assim como muitos cristãos morreram queimados, morreram martirizados por causa da verdade de Cristo, vale a pena. Por essa verdade vale a pena. E é por isso que eu estou aqui. Agora vocês, seus políticos picareta, vocês não querem o bem da nação. Vocês nunca quiseram. Porque se vocês quisessem, vocês cortavam na própria carne de vocês. E vocês não são um macho para fazer isso. Vocês nunca foram. Antes vocês são uma cambada de vagabundas. Uma cambada de maricas, porque vocês pegam todo o nosso dinheiro e socam no rabo de vocês mesmos. E depois ficam com essas palhaçadas de reforma de previdência, de reforma trabalhista, de reforma no INSS, de reforma em tudo quanto é tipo de reforma. Mas a reforma que vocês têm que fazer, que é a reforma política e tirar o benefício de essas picaretagens, essas vagabundagens de vocês, vocês não tiram. Tá? Então tá todo mundo errado. Ninguém pode falar de ninguém. Eu não aceito esquerda falando de direita e direita falando de esquerda, porque vocês são o mesmo lixo. Vocês fazem parte da mesma putaria, certo? Então eu não engulo essa palhaçada não, eu não engulo, certo? Agora você quer ser um otário e ficar aí defendendo o seu vagabundo de estimação, o seu bandido de estimação, você vai ficar ouvindo as verdades, porque eu vou estar falando. Nando Moura fez isso. É isso que o Nando Moura está indignado. A indignação e o ódio dele, a raiva dele foi porque ele levou um vagabundo para dentro da casa dele, e não foi um, foi vários. Ele levou vários bandidos para dentro da casa dele, que se aproveitou da inocência dele, se aproveitou da boa vontade dele, se aproveitou, não foi da comida, não foi questão de comer, não foi questão de beber, porque comida e bebida a gente não se nega nem para um cachorro. O que foi a traição, a facada no peito, a raiva que ele sente, que eu também sinto, que é como se eu estivesse lá no lugar dele, é como se eu fosse ele. Eu sinto a dor do Nando Moura como se eu estivesse com a casa dele, como se eu fosse o dono de tudo que ele tem, sem ter. Porque ele confiou nesses desgraçados. Ele confiou, ele foi o irmão, ele confiou eles e jogou para a audiência dele, que é uma audiência grande, que ele sabia que esses caras iam ganhar muito voto, porque muita gente curte o canal do Nando Moura, muita gente, é um canal muito bem visto, é um canal que tem muito seguidor, certo? E esses desgraçados se aproveitaram
da audiência dele, se aproveitaram das pessoas que confiam no Nando Moura, certo? Para poder ganhar as eleições. E eles sabem que eles ganharam voto às custas do canal do Nando Moura e das pessoas que acreditavam e confiavam e confia e acredita no Nando Moura. Você entendeu? E esses miseráveis sabiam que a audiência do Nando Moura ia votar neles e eles iam chegar lá. Como chegaram? Como chegaram? Para depois cravar a faca nas costas, tanto do Nando quanto da sua audiência. Essa foi a verdade. É isso que dói. Não é o fato de ter comido, de ter bebido, nem nada. E a questão de o Bolsonaro ter pegado naquela guitarra, ter achado bonito e tudo mais, e depois ser o traidor da nação brasileira, daqueles que votaram e confiaram nele. O Nando Moura arrebentou essa guitarra, ele quebrou ela na marreta, porque é como se ele não quisesse nunca mais lembrar daquela cena nojenta. É tipo isso. Para ele botar um ponto final nisso. É bem isso que eu vejo. Sabe, é como se... Primeiro, é como se ele estivesse extravasando o ódio, a raiva que ele sentiu de ter sido traído, de esses caras utilizar ele e a audiência dele, o povo que confia nele, para poder esses caras chegar no poder e depois falar lá que nem lembrava do Nando Moura. Quem é Nando Moura? Ah, é o roqueiro cabeludo lá? Tá? Para escutar esse tipo de palhaçada. Então, é isso. Resumindo aqui, eu não vou querer deixar esse vídeo com 1 hora de duração, não. Eu vou cortar por aqui mesmo, porque senão também vai ficar muito grande. Tá, pessoal? Então é isso. Só comentando aqui a indignação, né, que o Nando sente, o ódio que ele sente, a raiva que ele sente, que ele sentiu. Eu compartilho da mesma raiva, da mesma indignação, entendeu? Porque todos nós, não só você, Nando Moura, mas toda a nação foi enganada. Toda a nação foi traída por esses desgraçados. E somos traídos todos os dias. E depois, na sequência, veio o MBL, que você já sabe a história que está acontecendo aí. A questão do neonazismo, é só você olhar aí todas as situações que aconteceu aí, que o Nando Moura denunciou. Entra no canal dele, vou deixar pela música, pela própria música, pelo link que vai estar na descrição, no primeiro comentário fixado. Eu vou tentar deixar na descrição e no comentário fixado. Vocês entram lá no canal dele, vocês que não conhecem, vocês vão conhecer um pouco mais da situação e todas as denúncias que ele fez do Vic Vanilla, ex-satanista, que agora é um atual neonazista, que está morando fora do país para não ser preso. Tá? Essa é a verdade. E que alguns do MBL estão flertando com esse cara aí. Beleza? Então que Deus abençoe vocês, uma boa semana, tudo de bom. E até o próximo vídeo, galera. Deus abençoe. Eles pregam humildade, mas vivem no luxo. Falam de céu, mas acumulam na terra. E os políticos cumprem a Bíblia? Não, só cumprem o acordo.